Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa. Mas antes de começar, aquele pedido do coração. Não está inscrito no canal? Por favor, se inscreva, curta esse vídeo, deixe comentários aqui, pode escrever o seu comentário que eu vou ler, vou responder. Compartilhe nas redes sociais, conto com você, belezinha? Hoje vamos falar sobre o modernismo. Na literatura, toda escola literária vem sempre contra a escola anterior. Então é assim, o arcadismo foi contra o barroco, o romantismo foi contra o arcadismo, o realismo, naturalismo e parnasianismo contra o romantismo. É sempre assim. Ele se opõe à escola anterior e ele coloca novos valores. Isso vem até chegar ao modernismo. Quando chegou o modernismo, gente, aconteceu algo muito legal, porque eles não foram contra a escola anterior, mas eles foram modernismo de primeira fase contra tudo que foi feito até então. A ideia deles era romper toda e qualquer forma de tradicionalismo, de conservadorismo, de produção ortodoxa. Eles queriam inovar, eles queriam chocar. É chamado de fase heróica. Mas vamos estudar isso com mais calma, tá? Para eu falar de modernismo, eu vou ter que recuar um pouquinho. Nós tivemos ali, no início do século XX, uma época de profundos avanços científicos e tecnológicos, tudo estava dando muito certo, era a chamada Belle Époque, Belle Époque. Era uma época de grande euforia. Parecia que nada podia dar errado com a humanidade. Cada vez mais conquistas, cada vez mais tecnologia, mas deu errado, sim. Porque aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E isso puxou o tapete. Imagina tudo muito bem e de repente eles têm que trabalhar com a morte, com a dor, com o sofrimento, com a perda e desestruturou. E nós temos que entender que todas as manifestações artísticas, todas, a pintura, a música, a escultura, a literatura, ela é um reflexo daquilo que o homem está vivendo. Então, o período, entre essas duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que desestruturaram, que acabaram com esse período de euforia da Belle Époque, eles foram chamados de anos loucos. Ou seja, era a incerteza sobre a permanência da paz, levando a um desejo de viver intensamente, de viver apenas o presente. E nesse período surgiram as vanguardas europeias, que retratam esse momento vivido pela humanidade e que vão influenciar o modernismo. O que são essas vanguardas? Avante-guarda. Vamos voltar um pouquinho aqui? Guarda da frente, era aqueles que vinham inovando. Então foi nesse período de insatisfação, de contradição, de inquietação, de desequilíbrio que surgiram movimentos artísticos voltados a uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos são conhecidos como vanguarda europeia e exerceram considerável influência sobre o modernismo brasileiro. Tudo que eu tinha falado, eu li agora. Vamos lembrar rapidinho, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo das vanguardas europeias. Vale a pena assistir. Vou fazer Enem. Nossa, o Enem ama cobrar as vanguardas europeias e o modernismo. Então, esses são assuntos muito caros no Enem, como também nos vestibulares de uma forma geral. Então, tem dúvida de vanguarda? Assiste os vídeos aí, tá ok? Futurismo. O futurismo, ele propunha a destruição do passado e a incorporação de aspectos dinâmicos da realidade, fazendo uma exaltação da velocidade e da máquina. O líder desse movimento foi Marinetti. Vou ser bem breve agora, tá? Cubismo. O cubismo, ele surgiu na pintura, ele tinha uma tendência de fazer a fracionamento, a fragmentação da realidade, a quebra da perspectiva, montar a realidade através de formas geométricas, e na literatura a gente percebe através do verso livre e da abolição da sintaxe, tá bem? Vamos seguir? Dadaísmo, o mais radical de todos os movimentos, é a negação total da lógica, da coerência. Vamos fazer uma poesia dadaísta? É assim que propôs Tristão Tzara. Vai lá num jornal, pega uma notícia do tamanho que você quer o seu poema, recorta todas as palavras, coloca num saco, sacoalha bastante, vai tirando e vai colando, vai tirando, vai colando, vai tirando, vai colando. Quando acabarem as palavras do saco, acabou o seu poema. Tá pronto o poema. Tem lógica? Claro que não. Mas desde quando o mundo tem lógica?
Tem coerência? Absolutamente, claro que não. Desde quando o mundo tem coerência? Tá bem, gente? Eles fazem o dadaísmo, a iconoclastia, a destruição de mitos, tá bem? A surrealismo é a valorização da fantasia, do sonho, da loucura, a utilização da escrita automática. O artista ele deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo que vier à mente sem se preocupar com a lógica, tá certo? Então, o surrealismo é a escola do onírico, do sonho, beleza? E esses movimentos influenciaram os nossos escritores. O porquê os nossos artistas, né? Eles iam para a Europa, tomavam contato com as vanguardas que estavam acontecendo lá, vinham para cá e começavam a produzir. Anita Malfatti, em 1917, fez uma exposição com obras de cunho surrealista. E Monteiro Lobato foi lá e fez uma crítica. O título do artigo dele era Paranoia ou Mistificação? Lobato era um monstro. Não, Lobato era um grande nacionalista. E ele viu na produção da Anita Malfatti algo que ele não entendeu. Ele falou, tá lá, ó, macaqueando, copiando o que é feito na Europa. Chega disso, vamos valorizar o que é nosso. E ele criticou. Gente, isso acabou com a Anita Malfatti. Acabou. A Anita Malfatti ficou aniquilada como artista plástica. Pessoas que compraram a obra foram lá devolver. Só que a Anita tinha amigos que se apoiaram e resolveram fazer a Semana de Arte Moderna como uma forma de resposta a tudo isso, a esse conservadorismo, a esse tradicionalismo, questionando até que ponto realmente nós somos uma nação independente. Por isso, eles escolheram o ano de 1922. Por quê? Porque comemorava-se o centenário da independência. Vamos pensar? 1917, 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos. Ah, não, era necessário 5 anos até organizar tudo isso. Não, não, não. Eles esperaram 5 anos para fazer esse movimento no centenário da independência do Brasil. Essa era a proposta. E aconteceu. A Semana de Arte Moderna, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, propositalmente escolhido também. Esse é o Teatro Municipal. Gente, olha, a escultura, a maneira dele, né, a arquitetura dele é toda tradicional. Eram ali que aconteciam peças, apresentações de cunho tradicional. A burguesia ia para lá para ver as óperas, o teatro, tal. E de repente eles fizeram panfletos. Esses são aqueles que participaram da Semana da Arte Moderna. Olha aqui o Mário de Andrade, aqui no chão tem o Oswald de Andrade. Eles esparramaram panfletos para tudo que é canto falando da semana. Ah, Semana de Arte Moderna, parará, parará. E a burguesia foi lá. E, gente, eles ficaram horrorizados com o que eles viram. De cabeça em pé. Quando viram numa sala, por exemplo, as esculturas de Victor Brecheret, e lá tinha uma mulher de cabelos compridos, todos trançados, e embaixo uma inscrição dita Cristo de tranças. Ah, heresia! Onde já se viu dizer que Cristo é uma mulher de cabelos compridos e trançados? Nossa, ficaram horrorizados quando Villa-Lobos entrou para reger a orquestra de fraque, que é muito mais do que terno, e no pé, chinela havaiana. E aí, de boca miúda, diziam, deve ser com certeza, ele deve estar com algum calo, unha encravada. Mas ninguém entendeu, porque na hora de reger, ao invés de pegar uma baqueta, ele pegou uma banana, e ele regeu a orquestra segurando uma banana. A ideia era o deboche. Meu Deus! E quando Ronaldo de Carvalho, na escadaria do Teatro Municipal, declamou Os Sapos de Manuel Bandeira, e nesse poema comparava os parnasianos, que eram adorados, venerados pela burguesia, com sapos coachando na lagoa. Ritmo perfeito, mas não diziam nada com nada. Olha, só tiveram que fazer um cordão de isolamento porque queriam matar o Ronald de Carvalho. A semana mexeu com as estruturas, mexeu com o jeito de produzir, mexeu com a sociedade. Tanto que pessoas que participaram da semana, que nem tinham ideia do que ia acontecer lá, um eletricista, um marceneiro que foi contratado para puxar um fio, para colocar uma luz, para fazer um palco, foram demitidos.
Nas boas famílias burguesas, após a semana era um assunto proibido, ninguém fala. Mas terminou a semana e começaram os manifestos para desenvolver a ideia e para consolidar. O Manifesto do Pau-Brasil, o Manifesto Antropofágico, as revistas e tudo isso fez com que nós tivéssemos o início do modernismo no Brasil. Em 1922 a 1930 eu tenho a primeira fase. A segunda vem de 30 a 45 e a terceira de 45, chegando até os dias de hoje, incorporando aí nesse período a chamada literatura contemporânea, tá bom? Vamos lá. A primeira fase, como eu já adiantei na minha fala, é a chamada de fase heróica. Fase heróica. Objetivo: romper velhas fórmulas, chocar o público e divulgar as novas ideias. Esse era o propósito dele. E contra tudo que tinha sido feito até então, tá? E aqui eu tenho as principais características da poesia. A poesia foi o veículo de expressão mais usado nesse primeiro momento. Teve prosa? Teve também, mas foi mais a poesia. Utilização de verso livre. O que é um verso livre? Versos que têm tamanhos diferentes. Manuel Bandeira era conhecido como o rei do verso livre. Irreverência, não precisa nem falar, né? Valorização do cotidiano, não tinha voltar ao tempo, vamos falar de coisas que estão acontecendo agora. O humor, a paródia, a recriação, né? O humor como uma forma de crítica, né? Para denunciar a realidade. Uma aproximação com a prosa. O que quer dizer isso? Eu leio um poema e eu tenho a sensação de que eu estou lendo uma historinha. Tem alguns que tem até fala, tem diálogo. Então eles quebram os gêneros literários, gênero lírico, épico, narrativo, dramático. Eles misturam tudo, eles não querem nenhuma fórmula pronta, eles querem inovar, tá? Linguagem coloquial. Gente, sempre tivemos uma linguagem que primava pelo falar correto. Agora não, vamos trazer a fala do povo, a fala errada do povo, a fala gostosa do povo para dentro da literatura. E um nacionalismo crítico, um nacionalismo que mostra a situação do Brasil para fazer o quê? Uma denúncia. Eu amo o meu país. Mas aqui está errado, aqui a gente precisa mudar. Existe, é claro, aqui dentro desse movimento também um pouco de nacionalismo ufanista. Não podemos dizer que não. Mas a maioria era dentro de um nacionalismo crítico. E a prosa? A prosa é o contrário. Tinha em menos quantidade, foi feito em menos quantidade, né? Que a poesia. E aí eu tenho o quê? Uma aproximação com a poesia. A chamada prosa poética. Utilização de períodos curtos, bem curtos. Apoio na fala coloquial, a mesma coisa que aconteceu na poesia. Gente, eu tenho livros aqui com capítulos muito pequenos. E aqui eu vou ver bem o estilo futurista. Por exemplo, em textos em que eles tiram completamente sinais de pontuação. A vírgula, o ponto e vírgula, porque a vírgula é uma pausa, o ponto e vírgula é uma pausa maior. E o futurismo, e não queria pausa, eles queriam velocidade. Oswald de Andrade, ele foi chamado de cubo futurista na sua produção. Macunaíma, de Mário de Andrade, é uma obra absolutamente surrealista. Então nós vamos perceber muito das vanguardas na produção dos nossos modernistas de primeira fase. Muito bem, eu encerro agora esse nosso vídeo, nossa aula, porque eu apresentei para vocês como começou o modernismo, como ele veio, a época que veio, as características. Mas nós vamos estudar os autores, os principais autores do modernismo. Quem são eles? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que é chamado o Papa do Modernismo, e Manuel Bandeira. Espero vocês no nosso próximo encontro.